O mundo inteiro está parado. Um novo vírus fez a gente ficar em casa. Mas ainda é possível ouvir o som da indústria. Com seus milhares de trabalhadores, não para de produzir e se reinventar para que seus produtos cheguem até hospitais e lugares onde a vida acontece. A indústria de plástico está produzindo mais embalagens de álcool em gel. A têxtil, máscaras e uniformes descartáveis. A farmacêutica, a de alimentos, bebidas, panificação, petróleo e gás, metal mecânica, construção civil e tantas outras seguem produzindo para que nada falte à população. As indústrias continuam trabalhando para que a vida volte ao normal, orgulhosas de contribuir para o Rio atravessar e vencer essa crise. Por você, pelo nosso estado e pelo Brasil. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos começando aí mais um Aquário Casa Firjan, essa série de palestras e debates que acontece toda semana, antes lá na Casa Firjan, presencialmente, e agora, desde que começou a quarentena, online, gratuitamente, né? A gente tem disponibilizado o link para todo mundo. Então, eu já começo convidando você para compartilhar esse link aqui com seu amigo, com sua amiga, com qualquer pessoa que você acha que possa se interessar pelo tema, para que o máximo de pessoas possível possam ter acesso a esse conteúdo. Eu sou o Yuri Campos, eu sou responsável por essa série, e a Casa Firjan é um espaço, para quem não conhece, criado com o propósito de criar propostas e soluções para os desafios da nova economia, uma sociedade em constante transformação e agora com a pandemia cada vez mais. Né, a pandemia da Covid-19 que vem acelerando futuros, acelerando o processo de digitalização nas empresas e mudando bastante a relação das pessoas com as marcas, mudando a forma que as pessoas estão consumindo, e a gente vai falar sobre isso hoje aqui no Aquário. Mas antes só alguns comunicados rápidos, né? Aqui no descritivo do YouTube você tem o link do LinkedIn de todos os participantes aqui do nosso papo de hoje, então você pode seguir o trabalho deles depois a partir do LinkedIn. A gente tem um link também que vai te direcionar para a plataforma de aprendizagem da Firjan Yale, né? Que é a instituição da Firjan responsável pela educação executiva, e a gente tem criado conteúdos exclusivos para cada aquário, para que as pessoas possam se aprofundar mais, líderes e gestores possam se aprofundar nesses temas que a gente tem discutido, né, na quarentena, sempre pensando no impacto da Covid-19 nas dinâmicas sociais e nas relações empresariais, né, das relações das pessoas com as marcas, das empresas com a sociedade de um modo geral. E aí a gente está disponibilizando, então, um dossiê feito pelo Lab de Tendências da Casa Firjan. A gente disponibiliza também um PDF com uma curadoria de conteúdos complementares e conteúdos relacionados ao tema para que as pessoas possam se aprofundar. Eu convido você a se inscrever nesse link que está aqui no descritivo do YouTube se você quiser ter acesso a esse conteúdo. E a gente também disponibiliza um certificado digital para quem tiver esse interesse de se inscrever lá, tá bom? Então, acessem lá. E vou falar rapidamente quem está aqui com a gente. Vou pedir para o Luiz botar aquele quadrinho com as 4 pessoas aqui. Hoje, a gente tem com a gente hoje para debater esse tema, né, sobre as novas relações entre marcas e pessoas e os impactos da Covid-19 no consumo, o Renato Câmara, que é diretor de marketing da GSK, CH, para Consumer Healthcare do Brasil, o Sérgio Pepe, que é sócio da Wild Tiger Marketing e da SP2 Corp e representante também da Global Web Index no Brasil, vai trazer uma pesquisa, vai trazer a pesquisa que foi feita pela GW, que é uma das maiores empresas de pesquisa, falando sobre os impactos da Covid-19 no consumo, mas com um recorte inédito para o Brasil, que ele vai apresentar para vocês agora. E o antropólogo PhD e sócio-diretor na Consumoteca, com pós-doc em lives, né? O cara que está fazendo mais live nessa quarentena, provavelmente, Michel Alcoforado. Tá? Então, a gente vai começar rapidamente. Eu vou pedir para que cada um se apresente e aí depois a gente segue para o nosso debate. Lembrando também que você pode participar com perguntas através do chat do YouTube, então fica à vontade. A ideia é que a gente tenha a troca mais fluida possível e no final a gente vai reservar um espaço para responder o máximo de perguntas possível. Tá bom? Vamos começar então. Acho que a gente pode começar com você, Sérgio. Você se apresenta, a gente faz uma rodadinha e depois a gente segue para o nosso debate. Tá ótimo. Pessoal, obrigado. Obrigado a Firjan, Casa Firjan, os colegas de painel e a todos que estão nos assistindo. Todas que nos assistem. Vamos ter um painel bastante produtivo. Tá? Meu nome é Sérgio Pepe, eu sou engenheiro,
sou sócio da Wild Tiger Marketing, é uma empresa de tecnologia de marketing, e representamos a Global Web Index aqui na América Latina. A GWI é uma das maiores empresas de pesquisas do mundo. Então vamos falar um pouco sobre a pesquisa feita sobre o coronavírus. Minha especialização é tecnologia, né? Então, formei em tecnologia, engenheiro, tecnologia, fiz mestrado também em tecnologia, doutorado em tecnologia. Então, trabalhei e trabalho com tecnologia, com dados. Bom, posso seguir depois dele. Obrigado de novo, obrigado, Firjan. Um pouco diferente do Sérgio, meu nome é Renato Câmara, eu sou atualmente o diretor de marketing da GSK Consumo, onde a gente hoje cuida de todas as marcas e produtos que são relacionados à saúde do consumidor, desde marcas como Sensodine, Eno, Sorrisal, Corega, Centrum, Advil. Tenho mais de 18 anos de experiência em marketing, em indústrias de Johnson & Johnson, Behringer, tanto em funções locais, regionais e globais, e agradeço aqui a presença e aos meus colegas aqui do painel o bate-papo de hoje. Eu sou Michel Alcoforado, antropólogo, eu tenho feito live pra caramba mesmo. Você sabe que eu sempre digo que a minha avó, quando eu tinha 17 anos, disse assim: Michel, antropólogos são aquelas pessoas que quando tem um problema muito sério, a Globo News chama para falar alguma coisa. Ela não imaginava que em 2020 a gente ia ter um problema desse tamanho. Então estão chamando para eu falar dessa, e aí eu tenho falado, tentando explicar o inexplicável, que eu acho que é mais ou menos para isso que antropólogos servem. Maravilha. Então, Sérgio, eu vou passar a palavra agora para você apresentar os dados do estudo. Ok. Bom, pessoal, então eu vou mostrar alguns resultados dos estudos que foram feitos pela Global Web Index durante esse período de pandemia do coronavírus. Então, os estudos são sobre comportamentos e intenções do mercado consumidor. Então, já estamos na terceira onda de pesquisas, 3 pesquisas distintas, são 17 países, então o Brasil está incluído aqui, é um dos países desde o início, temos uma amostra significativa, mais de 1.000 pessoas entrevistadas no Brasil e 15 mil pessoas globalmente. Os dados que eu vou mostrar para vocês são dados abertos do Brasil, dados consolidados, tanto no Brasil quanto em demais países. Eles estão disponíveis gratuitamente na página da Global Web Index. Então, o objetivo desses Sérgio, acho que congelou aqui para mim. Pós-pandemia também, desculpa. que nem a gente vai ver, tá? Alô? Oi, perdão, acho que congelou aqui para mim, não sei se congelou para o resto das pessoas também, o início da sua apresentação. Tá aqui nos principais insights. Então, estamos nos principais insights. Isso, pode seguir. Pode seguir? Ótimo. Tudo bem. Então, os principais insights dessa pesquisa, tá? Então, são informações importantes. Insights são informações com qualidade, tá? Então, à medida que as restrições começam a diminuir, começarem a diminuir, quase metade dos consumidores afirmam que não voltarão às lojas por algum tempo ou por muito tempo. Isso é um problema, isso é uma questão que tem que ser tratada pelas empresas. Isso sobe para quase 60% em eventos ao ar livre, como, por exemplo, jogos de futebol, festivais de música, e 2/3, um pouco mais, para grandes espaços internos, como cinemas, televisões, cinemas e teatros. Tá?
Então, isso é bastante importante e tem que ser considerado. A gente vai ver alguma coisa, a gente vai ver alguns dados abertos também. Mais de 40% dos consumidores vão comprar com mais frequência online após o surto. Isso também é compreensível. Muita gente que não comprava online se habituou, aprendeu a comprar online e vai continuar comprando online. Um outro dado importante, 2/3 dos consumidores, eles, intenção, estamos falando de intenção, eles pretendem continuar fazendo algumas atividades em sua casa, como, por exemplo, comer em casa. Isso é consequência do serviço que as empresas prestam hoje de delivery. Então, os consumidores comem em casa, estão se acostumando a comer em casa, comem a comida do restaurante em casa, pretendem continuar comendo também. Então, isso é intenção, tá certo? Estamos falando de intenção. E, importantíssimo aqui, tá? Na maioria dos países, falando globalmente, tá? Menos da metade dos consumidores espera que o surto de coronavírus tenha um impacto grande nas suas finanças pessoais. Bom, veja bem, o impacto nas finanças pessoais parte de uma base, de uma referência da finança pessoal pré-pandemia. Então, a pessoa fica em casa, gasta menos. Então, significa uma diferença em relação à sua situação financeira anterior à pandemia, tá certo? Esse número é diferente um pouco aqui no Brasil e na África do Sul também, certo? Algumas informações importantes, tá? E algumas considerações que o slide tá ok? Ok. Bom, sobre o adiamento de compras, tá? Então, nós temos alguns dados aqui sobre o adiamento de compras de valor. Então, vamos ver algumas coisas interessantes aqui, tá? Então, vemos que a maior parte, isso aqui é percentual, tá? Então, a maior parte das pessoas adiou férias. Férias, normalmente, gasta esse dinheiro, então quase 40% das pessoas adiaram férias, tá? E isso está bem relacionado a voos. Ok? Então, férias. Sérgio, eu acho que está congelando de novo aqui. Você está me ouvindo, Sérgio? Sérgio, está me ouvindo? Acho que ele caiu, pessoal. Então, vamos dar sequência, né? Quando a gente está fazendo as coisas ao vivo, acontece isso, faz parte do procedimento. Eu vou passar, então, a bola para você, Renato. A gente estava falando, a gente já tinha passado um pouquinho sobre esses dados. Sim. Do estudo do Sérgio, né? E eu queria que você falasse um pouquinho quais são os principais dados que vocês estão levando em consideração nas tomadas de decisões de marketing para criar as campanhas, como que isso está impactando, como que a Covid-19 está impactando esse relacionamento de vocês com o cliente de vocês? Não, tem várias coisas. Quando a gente olha um pouco até quando a gente estava conversando um pouquinho antes da live começar, né? O Sérgio falou, olha, a gente vê que apesar que apenas 20% da população tem o intuito de postergar a decisão de compra, né? De um veículo, por exemplo, que é uma categoria que a gente sabe que está sofrendo muito agora em época da Covid, mas o desejo exige, né? E aí uma das reflexões que eu estava fazendo junto com ele, sem dúvida, e a discussão sobre investir, como a gente tem que se relacionar com esse consumidor numa época como a gente está vivendo hoje com a Covid, é a discussão do momento.
né? Literalmente, como que as empresas vão conseguir priorizar e conseguir, entre aspas, se proteger numa crise sem perder o impulso que a gente precisa dar para o consumo e garantir que as marcas continuem ainda no top of mind dos principais consumidores, né? E o que a gente está vendo aqui, né, na indústria? Eu posso falar que vários estudos a gente tem trabalhado, né, sobre o futuro, sobre como a gente tem que se relacionar e sobre como a gente tem que sustentar as marcas. E alguns aprendizados eu tirei ao longo desses últimos meses aqui trabalhando. O primeiro a gente fez uma busca com furacão Katrina e uma série de outras catástrofes que aconteceram no mundo. E um dos dados que a gente conseguiu, esse foi um estudo dado até pela McKinsey, foi que a maioria das empresas que conseguiram sustentar investimento e conversar e manter uma conversa com o seu consumidor, mesmo em épocas de crise, saíram muito mais fortes no longo prazo. Então, acho que quando eu vejo esse dado do Sérgio, me faz repensar muito isso que a gente está conversando, e isso que tem sido um debate muito quente hoje na indústria, né? Eu acho que o que muda, e aí respondendo a sua pergunta, Yuri, a essência da dinâmica do relacionamento entre marcas e consumidor, ela não muda. Né, se eu posso dizer, a essência de uma marca, o propósito de uma marca, ele é o propósito da marca, e a gente quer garantir que esse consumo e esse relacionamento entre consumidor e marca, ele se estabeleça na esfera emocional, com atributos e com a personificação que uma marca vai ter. Mas a forma como a gente faz essa conexão, sem dúvida, mudou, porque a jornada mudou, né? A jornada de consumo mudou. E do momento que a jornada de consumo mudou, as marcas que conseguirem naturalmente se adequar a esse novo momento são marcas que vão conseguir ter a melhor resposta ao que o consumidor pede, né? A melhor resposta é uma mudança de uma quebra de um status quo, que aconteceu quando aconteceu o Covid, onde todo mundo parou em casa e começou a refletir tudo, né? E ressignificar muita coisa em como que a gente traduz isso em peças, em campanhas, em ações no ponto de venda, para conseguir ter a melhor equilíbrio aqui entre construção de marca e perduração de resultado a longo prazo. Legal, eu vou querer ouvir o Michel daqui a pouco nisso, mas vou aproveitar que o Sérgio voltou aqui. Vamos tentar mais uma vez, Sérgio, para ver se você consegue concluir a apresentação. Sim, ótimo. Então, alguns dados aqui. Então, por exemplo, estava falando aqui das férias e das viagens, tá? As pessoas pretendem retomar as férias rapidamente. A gente vai para alguns exemplos aqui interessantes. Por exemplo, compra de carros e veículos, tá? Tem um número baixo, 20% somente das pessoas adiaram a compra de carros em função da pandemia. O que não é coerente com essa queda de vendas que a gente vê das montadoras, né, de quase 90%. Tá? Renato, Michel e Yuri vão comentar também sobre isso daí, mas o que a gente pode relacionar é que a pergunta é feita em função da intenção da pessoa de comprar um carro. Então, esses que tinham intenção de comprar um carro, 20% deles desistiram. Isso significa que muita gente que compra automóvel não tem a intenção de comprar o automóvel. Ela compra o automóvel porque vê um marketing muito bem feito, com carros bonitos, com condições de pagamento confortáveis. Então, não é uma compra por impulso, logicamente, tá? Mas é uma compra que é influenciada pelo marketing. Então, uma pergunta que fica para a gente conversar posteriormente é se vale a pena as empresas continuarem investindo em marketing durante esse período de pandemia. Então, é uma pergunta, tá? Para a gente discutir. Uma outra coisa importante, tá? Então, isso daí a gente já sabe, tá? Então, todo mundo passou a fazer exercício em casa com mais frequência, tá? Todos, tá? Independentemente de gênero, renda, todos, e a comprar online com mais frequência, utilizar delivery com mais frequência, pagar móvel com mais frequência
utilizar. Isso daqui é muito importante, tá? Para o mercado, para as empresas no futuro. Então, as pessoas se acostumaram a utilizar as ferramentas tanto para trabalhar quanto para se comunicar socialmente. Se vocês observarem, nós não temos novas ferramentas digitais hoje em dia, são as antigas ferramentas que se adaptaram, que criaram novos recursos, mas as pessoas estão usando, tá? Um fator aqui importante na decisão, na intenção de compra das pessoas, tá? É que quase metade das pessoas afirmam que pretendem comprar das marcas e empresas que ajudaram durante a quarentena. Então, essas empresas também, elas serão beneficiadas com a preferência do consumidor ao final da pandemia. Também é algo a ser comentado pelos meus colegas de painel. A velocidade de retorno aos locais, tá? Olha aqui, olha que importante isso aqui, tá? Então, as lojas, as pessoas, velocidade de retorno, o que é que elas vão começar, afirmam que vão começar a visitar, tá? Imediatamente? Não imediatamente, tá? Não muito rápido, não sabem, tá certo? Os grandes espaços fechados, tá? Isso daqui vai ser um problema para cinemas e para teatros, e os grandes espaços abertos também, tá certo? Então, hoje em dia, as pessoas também se acostumaram muito a assistir streaming, assistir as lives, isso é importante, tá? Então, como serão as lives no futuro daqui para frente, tá? Hoje as lives são gratuitas, com milhões de pessoas assistindo as lives. Quando a pandemia acabar, como as lives serão, com as pessoas já acostumadas a assistir as lives de casa. Um aspecto importante que eu quero mostrar para vocês aqui é esse aqui. Tá certo? Então, a aprovação das marcas, tá? As marcas são favorecidas, tá? São aquelas que oferecem termos de pagamento flexíveis, oferecem dicas importantes de como as pessoas devem se comportar durante a pandemia, produzem versões de baixo custo. Então, nós vemos hoje em dia alguns produtos aumentando consideravelmente de preço. Esses produtos não terão, segundo a nossa pesquisa, a preferência do consumidor no futuro, tá? Bom, esse é o resumo da apresentação que eu pretendia fazer. Nós temos mais alguns dados, tá? Principalmente aqui sobre a utilização de redes sociais, principalmente para diversão e para comunicação. Então, vocês veem, por exemplo, tá, que mais de 60% das pessoas passou a assistir mais vídeos no YouTube. Quer dizer, o YouTube é uma ferramenta antiga, tá? Então, mais de 60% das pessoas já passam a usar uma ferramenta antiga. Netflix, as pessoas estão usando, por exemplo, Netflix, Amazon. O que tem de novo, né, hoje em dia nesse mercado, né? A gente vê a Disney, mas a Disney já está planejada até antes da pandemia, tá? Então, isso daqui, para o entretenimento, a indústria de entretenimento também tem que pensar bastante nisso, porque o mercado se acostumou a se divertir e fazer atividades, o que for possível, dentro de casa. Obrigado, pessoal, e seguimos conversando. Maravilha, Sérgio. Parabéns pelo estudo. Muito bom. E aí eu vou pegar um gancho, então, no que você falou, né? Você perguntou se vale a pena as empresas continuarem investindo em marketing na pandemia. Seguindo o que a gente estava falando, Renato, como que a gente faz para adaptar a mensagem, né? Porque a gente estava até conversando sobre isso antes, a importância de adaptar a mensagem nesse momento que o contexto mudou.
Tá mudo, Renato. Ótimo, obrigado. Você não vai ficar falando aqui meia hora aqui no mudo. Bom, sem dúvida, o que a gente nota e o que a gente vem trabalhando tem tudo a ver com isso. A contextualização da mensagem, ela tem que dar um passo atrás. Por que tem que contextualizar? De novo, porque por dois motivos. Acho que volto na discussão da jornada, quando esse consumidor hoje ele migrou, a maneira com que ele considera uma marca, a maneira com que ele escolhe uma marca, a maneira com que ele compra um produto, está tudo sendo alterado, né? E aqui a gente pode falar nuances entre desenvolvimento de algumas categorias versus outras, que eu acho que, sem dúvida, aqui vai ter um aspecto que vai aumentar mais ou menos, mas mais do que nada, também tem uma responsabilidade social das organizações, né? É um momento onde a gente tem 200 milhões de habitantes no Brasil que carecem de informação. Então, acho que marcas que têm um propósito claro, que têm um papel claro como marcas, elas têm uma obrigação de tentar ajudar esse consumidor e educar esse consumidor com a melhor informação possível. Então, no nosso caso, na GSK, a gente trabalha com produtos da saúde humana, né? A gente trabalha com saúde. Então, como que eu garanto e como eu oriento através das minhas marcas para esse consumidor ficar mais em casa? Como eu oriento através das nossas marcas a melhor forma de conectar com esse consumidor e de agregar alguma coisa a esse consumidor, né? A gente, em inúmeras marcas nossas, a gente teve que realmente refletir o papel da comunicação e todas as nossas estratégias de mídia. Né? Não fazia sentido mais ter uma propaganda com uma pessoa na praia comendo um hambúrguer e super feliz, que o momento não permite isso, né? E como é que a gente consegue ajustar isso? Então, uma ótica criativa, né? Falando um pouco de ajuste de contexto de mensagem, e tem um outro fator que é uma ótica de mídia, né? A mídia, o consumo da mídia também mudou. Né? E como que você, dentro do seu plano de mídia, da inteligência de dados que você tem que cada vez mais conseguir agregar, ajusta o modelo de atribuição, ou seja, os pontos que esse consumidor vai passando pelos seus touchpoints de mídia, para você entregar a mensagem certa para ele. Né? Não é uma mensagem intrusiva, isso é uma coisa que a gente aprendeu bastante também. Marcas que soaram como oportunistas estão sendo rechaçadas. Então, assim, o momento não é porque está falando de Covid que eu vou pegar um produto que tem tudo a ver com Covid e vou começar agora a jogar na propaganda. A marca nunca fez propaganda disso, por que agora vai fazer? Né? A gente tem visto várias conversas no mundo online falando exatamente sobre isso. Então, como que você provê uma aproximação assistencialista? Como você traz a sua essência de marca nesse momento, que eu acho que é o que vai realmente conseguir diferenciar você? E como que você usa dados e inteligências de mídia para conseguir construir a sua marca. Então, respondendo a pergunta do meu caro Sérgio, sim, vale a pena manter investimentos em marketing, vale a pena manter investimento, desde que você saiba contextualizar a sua mensagem e ajustar o seu conteúdo e as suas estratégias de mídia. Michel, de um modo geral, você acha que as empresas brasileiras foram rápidas nessa adaptação da mensagem, da forma de se comunicar com o cliente, ou ainda está tropicando um pouquinho? Não, eu acho que demorou bastante para elas começarem a falar alguma coisa, o que é típico dentro do cenário brasileiro, né? E aí é engraçado você pensar que a pergunta se vale a pena investir ou não deveria nem ser uma questão para as grandes empresas, porque num momento de crise ou você se comunica ou se trumbica, seguindo aqui já os preceitos do Chacrinha, que já dizia para a gente o que a gente tem que fazer. Por quê? Porque esse é um mundo onde você tem uma mudança gigantesca do comportamento e você tem uma mudança gigantesca dos seus outros pontos de contato de comunicação que deixaram de existir. A loja comunicava, a tua vendedora comunicava, o amigo comunicava, todo mundo te ajudava a comunicar a sua marca. Nesse contexto da quarentena, todos esses outros pontos de contato somem. E aí qual é o papel da comunicação e do marketing? Falar. E eu tenho brincado sempre que aqui há uma outra camada que se avizinha como muito importante, que é o CEO virando uma marca também. Isso as marcas brasileiras têm olhado pouco. Quando a gente faz pesquisas na Consumotec que consegue entender que marcas são mais lembradas nesse momento,
duas marcas gritam aí, tá? Ou duas categorias de marcas gritam. Primeiro, Magazine Luiza. E Magazine Luiza não é uma marca que ajudou tanto, mas é uma marca que soube comunicar de maneira muito rápida, logo, né? E não só no horário nobre da televisão, dizendo agora a gente traz você aqui para dentro, pequeno comerciante que não tem onde vender, mas também a dona Luiza Trajano, ela saiu aí fazendo live em qualquer momento. Faço aqui um desafio. Ninguém nesse país fez mais live do que a dona Luiza. Fez live com pequeno empreendedor, com gente grande, com gente de tamanho mais ou menos, com gente gigantesca. Fez live com o Estadão, fez live com o Valor, fez live com a Firjan, fez live com todo mundo. E toda vez que dona Luiza fala, todo mundo lembra do Magazine. Então, a quantidade de vezes que o PR, né? E a quantidade de dinheiro economizado que Magazine Luiza teve com dona Luiza só falando é absurda. E dona Luiza constrói uma persona de marca que leva atributos para a marca dela, do varejo, de maneira absurda, né? A Magazine Luiza não precisa dar dinheiro agora para a gente começar a acreditar que eles estão preocupados com o Brasil. Porque a dona Luiza está fazendo Mulheres do Brasil, violência contra mulheres, está aí na Brasília, está reclamando dos empreendedores, está unindo ao varejo. Isso sim é um modelo de construção de influência do CEO, né? Como um passaporte de marca, que o Vale do Silício já fazia. Ninguém lembra do Facebook sem lembrar do Mark Zuckerberg. Ninguém lembra da Tesla sem lembrar do Musk. Ninguém lembra, por exemplo, do Instagram sem lembrar do dono, do antigo dono, né? Ninguém lembra, por exemplo, de qualquer da Microsoft sem lembrar do Bill Gates. Então, se você tem uma marca que está na disputa pela essa comunicação, o Instagram do CEO importa. Não tem mais Instagram pessoal, é importante ter clareza. Instagram do CEO, que ele tá na churrasqueira de sunga, fazendo piada homofóbica ou machista, sei lá o quê, não pode, né? O Instagram do CEO é propriedade da empresa. Ele que invente outro Instagram com outro nome lá, se ele quiser ter um Instagram pessoal dele. Porque isso tudo comunica. Então, nesse momento, o perfil pessoal dos líderes das organizações são decisivos na construção desses vínculos de confiança com os seus consumidores. Então, quem não se comunicar agora morre. Não dá para fazer outra coisa. O Sérgio mostrou pra gente, tá difícil vender, tá difícil construir canal. Fala, né? Fala. Eu brinco sempre que se o barco estiver afundando, a gente toca o violino. Porque isso é se comunicar, não adianta ter desespero nenhum. Qual é a outra marca que você acabou não citando? Você falou da Magalu, a outra marca Ambev. As outras são as categorias Ambev, né? Claro, com todas as suas marcas de cerveja, porque entendeu muito bem que... e aí de olho no comportamento do consumidor, que diante de uma mudança abrupta da sua vida, uma suspensão do futuro, das duas uma, né? Que uma está garantida. Ou você bebe ou você morre. E aí o pessoal está bebendo, óbvio, né? O consumo de bebida alcoólica no Brasil aumentou drasticamente e a Ambev entra garantindo o entretenimento, né? E a Ambev entende que tudo que atrapalhou, e a pesquisa do Sérgio mostra isso com uma clareza muito grande, se a falta de contexto de uso joga a venda de moda, a venda de voo no lixo, porque você precisa ter as férias para poder viajar e você precisa ter a festinha para comprar roupa, a Ambev entende que a falta de contexto de uso propiciou o avanço do seu negócio. Por quê? Se antes você só bebia sábado e domingo, agora todo dia é sábado e domingo. Então eu posso beber todo dia, né? Se antes eu achava que, sei lá, só podia beber tal hora, agora todo dia é a mesma hora. A vida virou fluxo, então eu posso beber qualquer hora. E eles fazem um investimento pesado de comunicação nas lives e ganham uma importância absurda, né? Qualquer live pode ser de gente que bebe, gente que não bebe, até gospel, se bobear. Já tem patrocínio da Ambev falando ali, beba com moderação. Legal, deixa eu pegar um gancho. Fazer um comentário. Pode falar, Sérgio. Isso é interessante, isso que o Michel falou, porque nós estamos eu mostrei a terceira onda, né? Então nós já estamos preparando a quarta onda. E uma pergunta que está incluída, então essa informação inédita, tá? Então uma pergunta que está incluída na quarta onda é exatamente sobre o consumo de bebida alcoólica, né, dentro de casa. Então nós nos próximos eu tenho dito sempre, é um problema de cada vez. A gente cuida primeiro da quarentena, depois do fígado, né? Depois do alcoolismo, o que for. Vamos ter um número, pelo menos,
pelo menos as respostas nós vamos ter. Eu acho que um gancho também que eu acho que faz a gente refletir um pouco, né, nesse momento é justamente quando você olha um dado que voo está caindo, férias está caindo, eu acho que quem está sentado do lado da indústria, das empresas, das marcas, eu acho que o Michel deu ótimos exemplos aqui, mas é como que a gente vai voltar, né? Então, assim, no momento que você tem empresas, tudo bem, a gente mantém a comunicação, a gente faz investimento, mas para categorias que sofreram vertiginosamente, leia-se cinema versus streaming, por exemplo, né? Como gerar valor numa categoria de cinema novamente? E na minha opinião, e refletindo aqui do que a gente está conversando, tem muito a ver em qual o valor marginal incremental que você vai começar a trazer a mais. O modelo normal de cinema vai ser questionado. Você parou nesse momento de Covid e você refletiu, você cortou o status quo. Você cortou o momento onde as pessoas pararam do modelo automático delas para refletir uma série de coisas e ressignificar um monte de coisa. Então qual é o benefício de fato que marcas e empresas vão começar a trazer no momento que as pessoas começaram a tomar a decisão, que são os lapsed users, né, que eles falam. Não é? Como reconquistar lapsed users é muito difícil, que são os caras que deixaram sua categoria, que deixaram sua marca. Tem um puta de um esforço por trás disso. Né? E eu acho que aí vai estar um grande desafio das categorias e marcas que estão sofrendo de forma significativa com isso. Isso é muito legal, tá? Inclusive, é um negócio que a gente tem que observar, são as lives atuais, tá? Então, as lives gratuitas com mais de 3 milhões de pessoas assistindo, quando a pandemia acabar, como serão essas lives? Então, os artistas, o público, o consumidor não está propenso a sair para espaços abertos. Os artistas vão fazer como? As lives vão continuar sendo gratuitas? Ou vai ter um valor? Se for o valor, qual é o valor que eles vão passar a cobrar pelas lives? É lógico que o engajamento do consumidor assistindo um show ao vivo é bem maior do que assistindo a live, mas isso tem um preço, tá? Não tem o preço, né? Isso. Oi. Sérgio, assim, desculpa, eu não sei se você tinha terminado, desculpa se eu te cortei. Não, terminado. Mas o meu ponto é que eu acho que a gente aprendeu muito bem isso, né? Toda vez que a gente fala de digitalização, de alguma forma a gente está falando também de uma desmonetização. Eu não acredito que os artistas vão começar a cobrar pela live, porque a gente tem preguiça de pagar pelo paywall do jornal, né? Eu todo dia xingo o Globo, xingo os jornais que eu não assino, porque na hora que eu quero ler aquela matéria maravilhosa, vai lá paywall, né? Aí eu falo, meu Deus, será que eu tenho que pagar todos os jornais do Brasil? Né? Eu já pago 2, não serve. E certamente a gente não vai querer pagar pela live da Marília Mendonça, ou não vai pagar pela live de ninguém. Mas a questão se conecta muito com o que o Câmara estava colocando, que do meu ponto de vista, quem mais sairá prejudicado dessa pandemia nesse segundo momento da retomada é o entretenimento, tá? E aí tô falando entretenimento, tanto que marcas que vendem experiência, e os cinemas entram nisso, mas também os Rock in Rios da vida, ou o próprio Carnaval de Rua. Yuri é um grande entusiasta do Carnaval carioca, eu não sei como é que vai ser esse ano de 2021, acho que você não vai viver o teu Carnaval não, Yuri. Mas eu acho que tem um outro ponto, que é a comunicação e a mídia, né? Que é um dos slides que você traz. O que acontece é que antes a gente dava o fígado para entrar no Faustão, porque a tua vida mudava depois que você ia no Faustão. E agora, essas marcas sabem muito bem, esses artistas sabem muito bem, primeiro, quanto as marcas pagam para poder anunciar no Faustão e levar a audiência, que você vai lá pela audiência que você leva, e outro ponto, quanto dinheiro você gera para a TV. Isso que eu estou dizendo é o seguinte, a TV Globo, a TV Band, ou a TV Manchete, ou quem for Manchete, não existe mais Record, vai viver dias mais complicados, porque a Marília Mendonça vai negociar diretamente com a Ambev quanto custa uma live dela no domingo. E aí o Faustão vai ficar vazio, porque o Faustão, ou senão, o Faustão vai ter que pagar para a Marília Mendonça para ir lá dar o espaço para ela. Porque quem é a dona do público, esse que é o jogo, gente, que a dona Magazine Luiza sabe muito bem. Quem é a dona do público é o artista, né? Antes quem era dona do público era o veículo, né? E agora o que a gente está vendo são pessoas que se transformaram em donas dos seus públicos. E isso vale dinheiro. Primeira vez que alguém me falou assim, o Cortella tem 4 milhões de seguidores. Eu disse, isso é um patrimônio.
Isso é um patrimônio. A quantidade de seguidores que você tem é um patrimônio, isso vale dinheiro. E é isso que as pessoas vão começar a negociar a partir de agora. E eu acho importante também a gente entender que pandemias, elas não têm data para começar. Ninguém diz assim, olha, a pandemia essa começou tal dia. Até um desespero aí, se a pandemia começou antes do carnaval, depois do carnaval, elas não têm data para começar. E tudo que não começa em um dia, não tem data para acabar. A gente só pode acabar aquilo que a gente começa. O que eu estou querendo dizer com isso? Não tem o dia, aceita, não tem o dia que vai dizer assim, pessoal, olha, a pandemia acabou, vamos para a rua de novo, vai ter Ivete Sangalo aí na Praia do Flamengo, junto com Cláudia Leite, vai ser um grande carnaval, vamos ser muito felizes. Não, não vai acontecer isso. Não vai acontecer porque um dia a pandemia desaparece, e esse dia ninguém sabe. Então, antes de ficar esperando o novo normal aparecer, aceita que esse que o Sérgio está mostrando já é o novo normal. E vai dando conta de se reinventar dentro desse jogo. É aquele momento que as aceleradoras de grandes empresas vão desaparecer, porque a empresa que não acelerou não vai fazer mais sentido. É aquele momento que a empresa que queria se digitalizar vai desaparecer, porque quem não digitalizou, o Sérgio traz isso, vai sumir. É aquele momento que quem não construiu outros canais de comunicação com seus consumidores, para além dos canais tradicionais, vai desaparecer. Então rebola e entra, porque não tem jeito, a gente tem que se acostumar com esse novo modelo mesmo. E Michel, as lives mesmo que a gente está falando são um exemplo claro da aceleração da digitalização, né? Da digitalização agora, nesse caso, do entretenimento, né? Eu tenho visto muitas lives do VP da Ambev, o Ricardo Dias, ele tem falado muito isso, que, cara, isso já era uma coisa que estava acontecendo. Inclusive, a gente fala de live da Marília Mendonça, mas as lives mais bombadas já são dentro de games, do DJ Marshmello, que fez um show lá atrás, né, dentro do game Fortnite, se não me engano, e agora... O Travis Scott também, né? O Travis Scott, que já bateu todos os recordes mundiais dentro do jogo também. Então já é a live mais assistida do mundo. Exatamente. Já é um modelo de negócio que já estava crescendo, já estava se consolidando e agora só está acelerando. E aí, dentro dessa pegada de aceleração da digitalização, eu queria jogar a bola agora para o Renato de novo, para falar um pouquinho de como está sendo esse processo na GSK, que é uma empresa gigante. Acho que a maior parte do consumo de vocês devia ser dado por lojas físicas, mas agora, por conta da quarentena, deve estar sendo muito impactado nesse sentido. Como é que está isso para vocês? Vocês estão conseguindo transitar para o e-commerce de uma maneira mais fácil? Porque eu tenho visto muitas empresas que estão falando, cara, a gente conseguiu... A própria Luísa, né, que o Michel mesmo falou que ela teve aqui numa live da Casa Firjan, ela participou do último aquário, e ela falou, cara, a gente fez coisas assim, que eram projetos que a gente ia demorar 5 anos para fazer em 5 semanas, e às vezes até menos, por conta dessa necessidade mesmo. Como é que está essa experiência para vocês lá, Renato? Você não tenha dúvida. Isso que o Michel falou é a realidade pura. Quem já não se mudou, quem já não ajustou, quem já não adequou, se você perder um mês, a gente já está defasado. A velocidade, ela é atropelante, né, de fato. Então, o que a gente nota, né? Eu acho que a digitalização, eu posso falar no meio físico e a digitação no meio de mídia, comunicação, né? Quando a gente fala de digitalização no meio físico, o que a gente aprendeu, né? Que no início da pandemia houve uma super estocagem, o consumidor ficou com medo da falta do papel higiênico, ficou com medo da falta dos produtos básicos dele, e começaram a voar para a loja e fazer de fato uma super estocagem. Isso aconteceu, né? O que a gente está vendo agora? Uma redução enorme do fluxo de loja, no tráfego de loja de pessoas, né, por conta de lockdown, por conta de tudo que está acontecendo, e as pessoas super estocadas. O que a gente naturalmente vê, e aqui volto no ponto, as empresas que não começam a montar uma infraestrutura clara de e-commerce, elas realmente não vão conseguir alavancar. Isso depende muito do nível de maturidade da categoria, né? Enquanto a gente fala de uma indústria de eletro, onde o e-commerce ele já é ultra desenvolvido, você vai para uma indústria de OTC, que é remédio do balcão, que hoje representa 3%. Então não é importante OTC? De forma alguma. Não tem como o OTC sobreviver hoje se ele de fato não trazer e não desenvolver. As empresas que tratam nesse segmento, quem capitanear, de fato vai conseguir ter uma vantagem competitiva nisso. Então tem um esforço hercúleo por trás das organizações. Eu falo no nosso caso de como que a gente muda os nossos planos de trade, para conseguir entrar aonde a gente consegue entrar em todos os canais digitais. Se você vê um Rappi da vida, um Uber Eats, etc., você não encontra janela para esses caras. Esses caras estão
estão atolados. E se você pensar na própria essência do negócio de Rappi, de Uber Eats, eu estava conversando com um colega essa semana passada, né? E ele falou assim, eles nada mais são do que a representatividade da incompetência de vários serviços de conseguirem desenvolver o seu próprio serviço de delivery, né? E eles cresceram aqui e ganharam uma coisa anômala que tem no Brasil, que ganhou uma escala desproporcional, né? Então as empresas precisam de fato continuar trabalhando nisso. Acho que o nosso esforço, eu posso falar pela GSK, tem sido uma grande área de foco. O segundo ponto é mídia, ok? Eu volto no ponto que o meu colega falou do Faustão, enfim, do Rich, etc., que a cobertura, a audiência é tudo, né? Só que como que você qualifica a audiência, né? E hoje, qual é a capacidade que as marcas hoje têm de qualificar a sua audiência? E aqui tem um balanço. Eu não posso falar que a TV não é importante. TV é importante, claro que é importante, né? O brasileiro, o consumo de televisão, ele é muito alto. Ele continuará sendo alto. Ao mesmo tempo, a maneira com que você consegue construir sua audiência no meio digital e a maneira com que você entra, constrói frequência, ritmo, entendimento, dado, a inteligência de dado, mas só quando você consegue construir de fato um ramo e uma capacidade interna para conseguir desenhar toda essa jornada dele no digital, ela tem ganhado uma proporção gigantesca nas organizações. Eu posso falar por nós. Hoje eu tenho quase ou mais do que 50% dos meus investimentos voltados para a mídia digital como um todo. E como que a gente hoje cruza isso, coisa que há 3 anos atrás, não vou nem falar 10, 3 anos atrás, não era assim. Né? As empresas antigamente focavam 80% do investimento, 90% do investimento nas mídias tradicionais e 15% para tests and learns de mundo digital. Acho que o mundo mudou significativamente, a Covid só impactou isso para quem vai conseguir sair melhor ou pior nesse momento novo. Mas, Yuri, deixa eu só fazer uma provocação aqui, porque para a gente mesmo, tá? E aí para os departamentos de marketing. A gente vem falando pra caramba que aquela maneira clássica como a gente segmentava o nosso consumidor já não fazia mais muito sentido. Classe não dizia muita coisa, idade não dizia muita coisa, gênero também não. E aí esse modelo, sobretudo para quem trabalha com pesquisa de mídia, esse modelo de live determinando a audiência, de maneira muito clara para mim, já revela que os modelos clássicos de segmentação não fazem mais nenhum sentido, que o novo modelo pelo qual a gente vai ter que pensar esse consumidor é pelo interesse, como interesse sendo o principal gancho de construção desse vínculo de uma marca com o consumidor. Porque quando a gente está falando da live da Marília Mendonça, eu tô lá e a moça que trabalha na minha casa também tá. Sofrendo lá com saudade do meu ex, aquela loucura toda. E a gente tá na mesma lógica. E a gente, nesse momento, tem mais em comum do que qualquer coisa. Classe não importa, gênero não importa, idade também não importa. E nem em que lugar que você tá do Brasil. O que nos liga é a Marília Mendonça. E isso eu acho que era um desejo que as marcas já tinham no passado, que a mídia tradicional, de certa forma, não conseguia e que o digital vinha tentando entregar. Então, a tal da live, ela pode ser uma estratégia super importante de comunicação, porque ela mistura as duas coisas. Ela tem o físico, né, que é a moça lá fazendo lá a canção dela, mas também te entrega um drive que é um drive típico do digital. Perfeito. Michel, você viu que lançou lá nos Estados Unidos na semana passada um aplicativo, o BeApp, que está apostando uma experiência mais interativa com as lives, fazendo moeda virtual, gamificação, e aí dependendo de quanto que você contribui, quanto que você interage, o artista pode citar seu nome, ou você pode ganhar acesso, desbloquear acesso para câmeras exclusivas. Eu acho que é um dos modelos, né? Mas isso já tinha naquele Sexy Can, né? Que era a mesma coisa, a pessoa vai tirando a roupa na medida que você vai dando um dinheiro. A gente não mudou nada, esse é que eu acho que é um ponto importante. A gente voltou para a mesma coisa. Então, se é isso aí, quem dá um dinheirinho merece ser melhor tratado, né? Seria esse o futuro da live, então. Voltamos. As ferramentas são as mesmas. Se vocês observarem, as ferramentas elas se adaptaram e o público se adaptou a utilizar as ferramentas. É isso que... É isso que aconteceu. A evolução vai ser evolução natural, mas hoje em dia é um processo de adaptação ao já existente. A gente viu o que aconteceu com o Zoom, por exemplo, a quantidade de clientes que eles conseguiram, né? Se eu não me engano, foi em alguns meses a quantidade de clientes de uma dessas redes sociais, não me lembro exatamente qual, se foi Facebook, enfim, é um negócio gigantesco, tá?
Pessoal, vamos falar então um pouquinho. A gente não gosta, né? A gente, da Casa Firjan, a gente tem o lado de tendências, né? Que a gente tem uma metodologia própria, estudos de futuro, a gente trabalha com esse tema de uma forma muito séria, então a gente não gosta muito de fazer previsão, mas não é o objetivo da minha pergunta, é mais assim, quais são as perspectivas de um cenário pós-pandemia no sentido de consumo? E aí, até puxando o gancho para o Michel, a gente estava falando antes da live começar sobre o consumo de vingança, né? E a gente viu casos aí, todo mundo já cansou de falar da loja da Hermès na China, que vendeu 2,7 milhões em um dia, no primeiro dia pós-quarentena. Na França também, quando começou a flexibilização, as pessoas fazendo fila para a loja da Zara, para a loja da Louis Vuitton. Como que você enxerga esse comportamento no âmbito do consumo, Michel? E aí depois, claro, passa a bola também para o Sérgio, para o Renato complementarem em cima disso. E se você espera que vai acontecer uma coisa parecida aqui no Brasil. Tá. Yuri, é engraçado que eu sou meio contra a corrente, tá? Eu sei que todo mundo, e até o Câmara até colocou isso, tem dito que não dá pra gente prever o que vai ser depois. Eu tenho dito que dá, tá? E eu tenho bastante clareza do que eu acho que vai ser esse mundo. E faço isso de que lugar? Faço isso olhando os outros momentos que a Ásia passou pelo SARS, e faço isso pensando de maneira muito clara na história da humanidade, como é que as pandemias transformaram o mundo, tá? Então, dentro disso, eu saio com uma ideia que para mim é fundamental, que é a ideia de um efeito DAD sobre as nossas vidas. O que é esse DAD? Eu estou falando de uma desmaterialização, eu estou falando de uma loucura por asepsia, e eu estou falando de uma descontextualização, tá? E o ponto que a gente está tratando aqui, a gente pode entrar depois num outro momento em cada um desses pontos, mas a tal da loucura da Hermès na China, ou da lojinha da Zara lá lotado de gente desesperada para poder lavar a mão, ou mesmo a gente pode pensar no caso Tupiniquim aqui, o shopping famoso de Blumenau, que tinha lá o moço tocando valsa fúnebre lá, né? Com o pessoal feliz pra caramba entrando dentro do shopping. Eu acho que a gente vai ver fenômenos parecidos com esse, mas eles não se sustentam. Eu mega concordo com o slide que o Pepe traz, que é o slide muito claro de um consumidor que vai evitar sair de casa, tá? Mas, Michel, então como é que você explica, então, o moço da Hermès? O que eu tenho defendido é que encontrar e o contato vai ser cada vez mais perigoso. E os ricos sempre pagaram pela segurança do perigo. Como é isso? Vou andar em qualquer cidade brasileira, é muito perigoso, rico tem dinheiro, ele paga por um carro blindado. Ou ele paga para pular de bungee jump sem saber que vai morrer, né? Ou ele paga para pular de paraquedas com 2 paraquedas. Isso é dos ricos. O que eu estou querendo falar com isso? A materialidade e o contato vai, durante muito tempo, ser algo típico do universo dos ricos. Então, lojas de luxo venderão. Porque alguém que no primeiro dia da quarentena entra numa loja da Hermès e compra uma bolsa de 100 mil reais, está ostentando materialidade, está ostentando não preocupação com o futuro, está ostentando a não ideia de que seus projetos de vida ficaram suspensos. A ostentação de uma bolsa, ela ganha layers que são layers infinitamente maiores. Nós, da classe média, fiquem tranquilos, nós não iremos aos shoppings de luxo, não iremos ao Village Mall para comprar nada. Vamos continuar ficando felizes aqui, comprando no Rappi ou no iFood, e triste porque o iFood hoje acabou de aumentar a taxa de entrega, né? Com raiva do iFood, mas vamos fazer isso. E a gente vai falar de um mundo de gente, porque essa desigualdade vai aumentar de maneira absurda, que não vai poder nem comprar na materialidade, nem comprar na imaterialidade do digital. Esse é o Brasil que a gente vai ver aqui cada vez mais forte daqui para frente, que é um Brasil de gente que está fora do jogo. E isso é uma preocupação nossa, tá? Porque só tem produção se tiver consumo. Se eu já tenho 100 milhões de brasileiros que vivem com R$438 por dia, como é que a gente vai ter consumidor? Vão vender para quem? Então, os empresários deveriam estar aí lutando para a renda emergencial virar regra. Porque pode ser o único jeito que eles possam ter algum mercado consumidor daqui para frente. Em relação à Zara, eu aposto com qualquer um aqui que isso foi suspiro de gente que estava com saudadezinha da loja. Mas eu faço um acordo para a gente voltar nessa mesma Zara semana que vem. Por quê? Porque concordo com a apresentação do Sérgio. A gente só compra coisas que têm contexto de uso. Você foi treinado a comprar blusinha para festinha. Se não tem festinha, não tem blusinha.
Então, você foi comprado a comprar roupa para o evento da Casa Firjan. Se não tem evento material para a Casa Firjan, você não precisa mais comprar roupa para ir na Casa Firjan, né? Esse é um ponto importante que eu já trouxe isso para minha vida. Dado que estou em tantas lives que não tenho roupa suficiente para tantas lives, escolhi esse macacão para lives do lado de fora. Então esse macacão está em todos os momentos que eu estou falando com gente do lado de fora. Então eu não compro roupa, não faz sentido. Então essa fila da Zara, ela vai diminuir. Por quê? Se não tem contexto para ir para a rua, não tem por que comprar roupa. A Zara vai ter que virar outra coisa. O seu espanhol lá, o seu Zara lá, vai ter que inventar outro jeito para continuar rico do jeito que ficou. Porque o mundo vai mudar. E aí as indústrias de moda precisam entender que, tá bom, se eu sou fast fashion e eu atendo a mulher, o que eu posso fazer por essa mulher para além só de roupa? A mulher tá querendo investir agora pra caramba em skincare. Venda skincare. Ela tá investindo em acessório, porque a vida virou isso aqui, né? A gente virou esse quadrado. Então venda acessório pro cabelo, venda brinco, venda só blusinha. Não queira enfiar na sua senhorinha lá uma calça apertada que a bunda levanta, porque esse mundo acabou, né? Sem baile funk não vai ter calça da gangue ou não vai ter calça que faz isso. O contexto determina. Então eu acho que é aceitar e entender que esse jogo mudou. E não é revenge bias. Sobretudo, vou terminando aqui, eu juro que eu estou me alongando, mas não é revenge bias, por quê? Porque essa é uma das poucas vezes que a gente tem uma crise sanitária alinhada a uma crise econômica jamais vista. Vamos cair 9% esse ano. Não vai faltar dinheiro, a gente precisa começar a aceitar isso. Quem sobreviver vai ficar duro. Acho que essa que é a escolha. Ou fica duro ou morre. Quem sobreviver vai ficar duro. Então, não vai ter isso. Vou lá agora gastar meu cartão de crédito desesperadamente. A não ser pro Leblon. O Leblon continua do mesmo jeito, como sempre teve, desde o descobrimento do Brasil. Eu concordo. Muito bom, Michel, eu concordo com você. O único ponto que eu acho que, trazendo um pouco o gancho do que ele está falando, tem muito a ver que minha perspectiva para o futuro, quando eu olho, ela está muito vinculada no qual é o portfólio certo, e tem tudo a ver com o que o Michel está falando. Qual é o portfólio certo que a gente tem que trabalhar nesse retorno para os produtos e marcas que a gente tem, né? A gente tem uma discussão de acesso muito grande agora. A gente tem uma discussão, queira ou não queira, a gente sabe que a renda disponível vai cair abruptamente. Vai cair, né? E eu concordo, assim, tem uma coisa de encarar a realidade. Acho que o brasileiro, de vez em quando, ele não encara a realidade. A gente tem que encarar um pouco a realidade. E a realidade é dura. A realidade é o que o Michel falou. A gente vai cair entre 5% e 9%, alguma coisa. Quando eu falei que a gente não tem como prever isso, eu não tenho ideia como a gente vai acabar minhas vendas, porque eu faço 35 cenários e eu não tenho a menor ideia de como que a gente vai fechar esse ano, né? É uma discussão interna que a gente tem dentro. Mas o que a gente sabe é que o padrão mudou, eu concordo com as tendências, e qual é a melhor maneira da gente sobreviver nesse contexto quando a gente pensa em portfólio e quando a gente pensa em priorização. Eu acho que inevitavelmente a gente vai ter que entrar numa discussão de qual é a melhor maneira aqui, quais são as grandes big bets que as empresas vão precisar fazer para conseguir rentabilizar e conseguir continuar entregando e fazendo o serviço que elas precisam fazer quando elas se constituíam, né? Eu acho que esse é o momento e eu acho que definitivamente isso vai mudar para frente. É o que eu falaria. Eu acho alguns setores vão sofrer bastante, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, esses espaços de coworking, a gente vai ver, eles vão sofrer definitivamente. As empresas viram que os funcionários podem ser produtivos trabalhando de casa. O próprio tempo que a gente, trabalhando de casa, economiza no deslocamento, torna o trabalho eficiente, efetivo e mais eficiente. Quer dizer, pegando o exemplo do Michel, né, que ele tem esse uniforme aí para as lives externas, tá certo? Quer dizer, mas se você fosse sair, você teria que estar mudando de roupa, tá? Quer dizer, então, tudo isso é tempo que você está economizando e tempo que, sendo utilizado para trabalhar, é tempo que a pessoa é mais produtiva. Então, eu acho que ontem saiu no jornal, acho que foi o Twitter, uma dessas empresas falou que vai deixar os funcionários trabalhando em casa. Foi Twitter? Então, XP, muitas empresas, né?
espia foi semana passada, né? Mas talvez não sejam todos realmente, tá? Mas uma boa parte vai continuar trabalhando em casa, não precisa se deslocar, entendeu? Economiza bastante tempo, para de trabalhar, sai do computador, vai, almoça, escova o dente, volta para trabalhar, tá certo? A produtividade é bem maior, pô. Então, eu acho que muitos setores vão sofrer. Um setor que não vai sofrer, que eu acho que vai voltar rapidamente, tá em função dos dados da nossa pesquisa, é o de saúde, tá? O de ginástica, produtos para a saúde, tudo isso. Hoje em dia, nós preocupados, todo mundo preocupado com a saúde, né? A gente tem que estar preocupado com a saúde e a gente manter a forma física, se manter saudável e consequentemente, a academia, porque a gente não consegue ter uma academia dentro de casa. Então, por isso a gente vê nos nossos resultados a maioria das pessoas querendo voltar logo. Você reabriu, indústria, comércio, serviços reabriram. Então, a primeira coisa que você vai fazer? Voltar para a academia. Perfeito. Vou pegar um gancho, então, a gente já está se encaminhando aí para o bloco final do nosso papo. Queria pegar um gancho, você falou de saúde, né? E eu acho que uma das maiores preocupações no momento das empresas é com a questão da saúde emocional. A gente está vivendo um momento de muita tensão. E tem até uma pesquisa, até voltando para o nosso assunto inicial aqui, que é quando a gente estava falando de reputação corporativa, tem uma pesquisa da McCann Truth Central, que revelou que a preocupação com os colaboradores encabeça a lista do que as pessoas esperam nas empresas nesse momento. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre essa temática. Bom, eu posso começar. Isso tem sido um tópico de pauta diária no meu dia a dia e no dia a dia lá do nosso time inteiro. Assim, eu não conheço uma pessoa, e vou falar arriscando, que não está trabalhando muito mais no home office do que trabalhava no escritório, né? Todo mundo está trabalhando muito mais nesse momento. Você entra num call no outro, você sai para fazer alguma coisa, sua produtividade aumentou, as ineficiências que a gente tem, que é uma parte muito boa do brasileiro, que é toda a parte do contato social, de alguma maneira foi interrompida e acabou garantindo um foco e aqui uma bitolagem, se eu pudesse usar uma expressão mais chula, diária para você conseguir continuar. E tem muita coisa acontecendo no momento que ninguém sabe direito o que está acontecendo. Então, acho que tem muito trabalho e retrabalho que está exigindo muito de todo mundo. A gente tem trabalhado na GSK de uma maneira muito, muito séria. Assim. Eu tenho preocupações, principalmente quando você junta times onde com construções familiares, com crianças pequenas em casa, que a pessoa não tem hoje nenhuma ajuda, não tem hoje nenhum suporte, e ainda assim as demandas das empresas vão continuar existindo. A maneira com que eu pelo menos estou atuando, é muito como que a gente define algumas coisas, né? Então, como que a gente evita reuniões em momentos que são chaves para momentos familiares de união. Então, como que a gente evita reuniões em períodos de 11h30 às 2h, como que a gente evita reuniões como no início da manhã e no final da tarde, porque a gente sabe que são momentos que a conciliação ela é muito difícil, né? Já no dia a dia já se torna muito difícil. Eu tenho tentado eliminar qualquer reunião que não seja de fato fundamental. Nenhuma reunião precisa durar mais do que 30, 40 minutos. Né? A gente tem uma mania também aqui de fazer reunião sempre de 2, 3 horas. A gente precisa acabar um pouco também com isso para garantir que a gente livra cada vez mais os nossos times, os nossos funcionários, os nossos colaboradores para conseguir gerenciar melhor isso. E dar o suporte da organização, né? Como que a gente garante que a gente está dando assistencialismo para as pessoas que estão sofrendo já com Covid ou com familiares em Covid, e aí vai, né? Eu acho que a probabilidade de burnout nesse momento é muito alta. E a gente não está no dia a dia, garantir ao máximo a interface, ver cara a cara, assim, por câmera que seja, ela é fundamental, né? E eu acho que os times que estão conseguindo mais entender e ter uma conexão mais profunda com seus funcionários, eu acho que tem sido mais proveitoso. Mas essa é a minha experiência. Não sei se todos aqui estão passando por situações similares a essa. Eu acho que essa discussão de trabalho é super importante nesse momento, tá? Eu mega concordo com tudo que o Câmara falou, e acho que tem um problema muito sério aqui que a gente tem que levar para a baila,
que esse momento da quarentena vem acirrando uma série de contradições que já estavam postas dentro do mundo do trabalho. Sobretudo quando a gente está falando de distinção de gênero, tá? Já vem se falando nos Estados Unidos sobre uma pró-atividade masculina e uma não atividade feminina. O que é isso? Sabendo que dentro dos contextos das casas e com homeschooling, né, sobra para as mulheres, e as pesquisas que a gente tem feito mostram isso com muita clareza. O cuidado com os filhos e com o trabalho doméstico, os chefes tendem a achar que as mulheres não precisam mais dar conta das atividades ou das metas estabelecidas, ou mesmo do compromisso, porque elas estão dando conta de outras coisas. E os homens esperam que eles deem conta de todas as suas tarefas. Esse jogo, que parece muito empático, porque leva em consideração o contexto das mulheres, que é muito perverso nesse momento, porque o discurso do machismo vem com muita clareza aí, ele certamente acirrará ainda mais essas desigualdades. Porque o nosso amigo fica sentado na cadeira dele, dando conta da vida profissional dele, folgado do jeito que é, enquanto a mulher fica desesperada, tendo que dar conta dos filhos, da vida profissional, desse marido folgado e preguiçoso e das questões da casa, né? Nesse processo, é super importante que a gente tenha clareza que todas as conquistas das mulheres precisam se impor dentro do lar. E aí é engraçado, porque a última onda da revolução feminista, ela veio muito pautada na ideia do meu corpo, minhas regras. O meu corpo, minhas regras agora, dentro desse contexto do lar, ele perde um pouco a função, porque as mulheres estavam muito conquistando a sua autonomia na rua, que era um espaço meio proibido para elas. Agora, né, todo aquele discurso da terceirização, da empregada, e todo aquele discurso da divisão de tarefas, ele se impõe como regra. Então, as mulheres precisam mostrar para os seus maridos que é papel deles também tomar conta da casa, que o salário deles não é porque às vezes é maior, por conta das disparidades da sociedade brasileira, que eles têm mais privilégios sobre a sua vida profissional. Então, esse jogo precisa estar muito claro, porque elas estão mais sofrendo nesse momento e a gente já sabe que em processos de crise, sejam econômicos ou de qualquer outra, as mulheres são as primeiras a perder o emprego, porque elas são vistas como um dinheiro que importa menos. Então, é papel das organizações, dos RHs, desse jogo todo, por favor, agora nesse momento, entender que a dinâmica da casa invadiu o trabalho como o trabalho invadiu a casa. E é papel da empresa tomar esse processo como um processo seu também. Concordo, 100%. E eu acho que só falar mais uma coisa, e como que a gente, como as empresas, no caso, as lideranças, se deem conta do tal do unconscious bias. Né? Tem uma questão que você precisa ter, de fato, a consciência e checar o quanto que o que você está agindo refere ao que você fala. Porque é muito bonito a gente falar tudo isso no speech, né? Mas o que no fato, no fim do ano, a gente acaba vendo o que o Michel está falando aqui. E acaba demitindo 30% do efetivo, vem das mulheres que não, por algum motivo decidiu se fazer isso. Então o unconscious bias na liderança aqui, ele é um perigo. E ele precisa ser falado e precisa ser refletido ao longo do tempo de como que as empresas vão conseguir evoluir. Porque eu concordo 100% com o que o Michel falou. A família entrou no trabalho e o trabalho entrou na família. Bom, a minha experiência pessoal, tenho feito muitas conferências diariamente, tá? Eu pessoalmente não tenho visto distinção de gênero nas conferências, tenho falado com bastante gente, tá? O que eu tenho visto é realmente uma preocupação com a saúde, uma preocupação com o sono, que eu acho que é extremamente importante, tem que levar isso daí em consideração. O Renato abordou isso daí com outras palavras, né? Então, a pessoa descansar, ou seja, parar em determinado momento, alguns fusos pessoais estão mudando, então, a pessoa passando a acordar mais tarde, a até mais tarde. Então, efetivamente, essa é uma preocupação pessoal e tem que ser uma preocupação empresarial também. Ou seja, a empresa dar assistência
as pessoas não diria saúde mental, mas na saúde emocional. Então, as pessoas têm que ter, nesse momento, o suporte necessário, seja através da empresa, através do plano de saúde, enfim, para terem a necessária saúde emocional para trabalhar. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui, já que vocês falaram de alguns temas que a gente tem debatido no Aquário, como saúde emocional, como desafios da produtividade, da gestão de RH. Lembrar para o pessoal que está assistindo que a gente tem um link aqui embaixo no descritivo do YouTube, que é o Conviva, né, que é a plataforma de aprendizagem do IEL, da Firjan IEL, para vocês se cadastrarem lá se vocês quiserem receber conteúdos exclusivos relacionados aos debates que a gente tem promovido aqui. A gente está fazendo um dossiê para cada um desses aquários que a gente faz e uma curadoria também especial de conteúdos relacionados a esse tema. Tem, além desses outros temas que eu falei, óbvio, a gente vai colocar também sobre o tema de hoje. E aí eu vou começar então jogando realmente agora para o bloco final, que são as perguntas do público no YouTube. Está rolando bastante debate aqui no YouTube, isso é bem legal de ver. Muitas perguntas vocês já perguntaram aqui sobre o professor Márcio Santos Souza, perguntou sobre demanda reprimida, a gente já falou. A Cláudia perguntou sobre a questão da bolsa do Louis Vuitton, se ela tem contexto de uso. Eu acho que é uma provocação que o Michel também falou muito quando ele citou até o exemplo do Leblon. Perguntaram sobre relacionamentos, e aí tem uma pergunta da Rafaela, que fala como fica a questão dos influenciadores digitais nesse momento. Acho que é uma das grandes quebras de paradigma também que a gente vem observando, né? Citaram até um nome aqui, Pugliese, não fui eu, citaram aqui no chat do YouTube. Então, como é que vocês acham que esse mercado está sendo impactado com a quarentena? Seria possível dizer que as pessoas vão ficar mais criteriosas com quem que elas seguem num contexto pós-pandemia? Porque eu acho que hoje elas estão, né? Michel, E Renato, até aproveitar um gancho, desculpa, só complementando mais uma coisinha, Renato, não sei, a gente acabou não falando muito sobre isso, mas não sei se vocês trabalham com influenciadores, depois se você puder falar um pouquinho também dentro da GSK, se vocês têm um trabalho nessa linha, seria legal também para complementar a pergunta. Tá bom, eu posso falar então, e Michel é um grande especialista do assunto, mas eu posso falar um pouquinho aqui sobre GSK e como que a gente está pensando nesse trabalho. Sem dúvida, a gente vem já faz alguns anos que a gente tem adotado algumas estratégias de influenciadores, e não só de influenciadores. Eu acho que é uma conversa que a gente estava tendo um pouco antes da live começar, que é o papel de influenciadores, mas o papel também de micro-influenciadores dentro do processo de adesão de marcas, de mensagens, né? Eu acho que 54% dos brasileiros hoje falam, e é um dado real, que acreditam mais no que meus amigos, minha família, meus colegas falam, do que qualquer outra coisa. E então a atuação de influenciador, eu acho que ele tem um papel chave, muito pela audiência, muito pelo contexto, fruto do que um pouco a gente já conversou aqui no passado, mas eu acho que o match os atributos que esse influenciador traz com a sua marca e com os atributos que você quer fazer com o seu produto é uma coisa que é extremamente crucial na estratégia para definir com sucesso uma estratégia vencedora de influenciador, na minha visão do negócio, e como que você amplifica isso via microinfluenciadores. Eu realmente só acredito muito nisso. Eu acredito muito que quando você consegue amplificar e capilarizar gente normal, gente do dia a dia, gente que você conhece para falar dos seus produtos, da sua marca, é uma maneira que constrói credibilidade e que constrói aproximação, né? Então, obviamente, dependendo da necessidade de cada marca, de cada um dos produtos, é uma maneira que a gente vem atuando e que vem tido muito sucesso, mas em virtude de tudo que está acontecendo, e eu já dou o gancho aqui para o Michel, eu acho que isso vai mudar bastante coisa. A maneira, talvez não de micro-influenciadores, mas a maneira com que a gente hoje talvez executa as nossas estratégias de influenciadores talvez não seja a mesma. Eu queria escutar aqui o Michel, o que ele acha disso. Eu mega concordo, Câmara. Eu acho que os pequenos influenciadores e os micro-influenciadores, nano-influenciadores, cada dia surge um negócio menor ainda para dar conta dessa nova forma de influência, vão ganhar uma importância muito grande. Eu tenho dito que, nesse momento, pior do que ser marca de varejo de roupa é ser influenciador. Então, é um desafio gigantesco para esse pessoal,
Por quê? Porque eles construíram a sua ideia e seu único veículo de venda sobre um único fator, que era o fator da ostentação. Influenciador, bom influenciador, ostentava. E ostentava o quê? Ou ostentava um saber, a Monja Cohen, o Cortella, o Érico Rocha, sei lá, por aí vai. Ostenta um negócio que só eles sabem, né? Ou eles ostentavam um fazer, que era o fulano que sabe te falar como é que é a comida do todo gostoso lá, que você faz uma receita de bolo como ninguém. Ou eles ostentavam um viver, que era o influenciador clássico, como a gente acredita, né, e conhece, que era o influenciador de lifestyle. Todo esse tipo de ostentação que gerava uma conexão, agora gera um afastamento. Porque aquele que sabia alguma coisa, às vezes o conhecimento dele não serve para nada. Para que você quer escutar agora um coach, né, de produtividade nesse momento? Perdem a função, né? O tal do fazer, às vezes tudo que ele ensinava já não faz mais sentido. E o viver afasta mais do que nunca. Eu tô com muita pena dos influenciadores de lifestyle, sobretudo aqueles que viajavam, né? Como é que você agora você ostentava viagem, você agora não pode viajar? Você ostentava uma casa maravilhosa, a tua casa agora se transforma quase num grande break mesmo na tua relação com o teu público, né? Porque você fala, meu Deus, como é que você está ostentando isso? E aí eu acho que a principal mudança, não sei se vocês concordam, é que a gente vai começar a valorizar influenciadores que ostentam um mood, que ostentam uma vibe. Eu acho que é isso que a gente está preocupado agora. E alguns cenários, para mim, trazem aí uma ideia muito clara, tá? O Yuri, por conta da audiência, citou o caso da Gabi Pugliese. A Gabi Pugliese ela é uma típica influenciadora que viu o mundo mudar, mas não entendeu que a regra tinha mudado. Quando ela dá uma festa em plena quarentena para as suas amigas, com hambúrguer dado por marcas, numa casa maravilhosa, com o marido com barriga de gomos, um cachorro que não baba, né? E ela recebendo amigos, o que ela está ostentando ali é o imunoprivilégio. Ela já teve a Covid e ela acha que por si só, dado que ela já tem os anticorpos, que ela pode ostentar algo que a gente não pode. Terrível, né? Terrível. Ostentou um privilégio que poderia funcionar antes, mas nesse novo mundo não faz mais sentido. E nesse mesmo movimento, que eu vejo com muita clareza, são dois influenciadores que sabem fazer o processo muito direitinho. Um é Ivete Sangalo. Ivete Sangalo tem uma casa maravilhosa que já gravou DVD dentro da casa, podia ostentar a vista, podia ostentar a sala, podia ostentar a cadeira de marca, podia ostentar tudo isso. E Ivete faz uma live na Globo, no pior pedaço da casa dela, que podia ser da minha casa e da casa de vocês, que é uma cozinha com o filho e o marido. O filho se jogava no chão, o marido jogava papel celofane na cabeça dela, o filho agarrava o brinquedo de pelúcia, da mesma forma que os filhos das moças que estão assistindo a gente estão entrando nas lives de trabalho, do mesmo jeito. E Ivete está o quê? Tá na quarentena, feliz pra caramba, com um pijama maravilhoso de R$450, que bateu recorde de venda e esgotou, né? Então, uma vida simples que qualquer um podia ter, mas com um mood que só poucos têm. E eu acho que um outro exemplo muito claro é o Felipe Neto, né? Gênio. Felipe Neto já ostentou saber, Felipe Neto já ostentou fazer, Felipe Neto já ostentou viver. E agora, no Roda Viva de ontem, ele só ostentou o mood. Ninguém acha que o Felipe Neto se entende de política. Pelo amor de Deus, se vocês acham, por favor, mudem de ideia. Ninguém acha que o Felipe Neto entende de Brasil. E ninguém acha que o Felipe Neto entende de Covid. Agora, o Felipe Neto ostentou uma indignação com o processo que a gente está vivendo. E isso movimenta a gente. Isso leva a gente a concordar com ele. Então, me parece que nesse processo, o principal atrativo dos influenciadores do passado, que era uma base muito grande de seguidores, se transformou no principal dilema deles. Porque com uma base muito grande, a quantidade de ruídos que se gera com qualquer comportamento é um problema sério. A gente, quando tem uma base menor, entende muito bem o nosso público e pode gerar uma mensagem muito assertiva. Não sei se vocês viram, mas nos Estados Unidos já tem o movimento Guilhotina 2020, né? Que guilhotinaram a Madonna, porque a Madonna fez um post dizendo que a quarentena nos colocava no mesmo lugar, numa banheira maravilhosa, com a cara de Madonna, casa de Madonna. Eu não sei vocês,
mas eu tenho certeza que todos nós estamos vivendo muito mais na onda do chuveiro elétrico, preocupado com o preço da conta de luz, do que em banheiras maravilhosas, podendo dizer que o Covid nos pegou do mesmo jeito. Então, esse mood me parece ser o ponto mais importante desse novo momento em termos de influência. Eu tenho alguns dados aqui que são legais e corroboram o que o Renato e o Michel falaram, tá? Então, eu faço conferências, apresentações para pessoas de diversos países, tá? Então, nós temos na Global Web Index as pesquisas, uma parte dedicada a todos os países. E uma coisa que o pessoal quer ver e que eu mostro sempre são duas coisas. Primeiro, quem eles seguem nas redes sociais. Então, isso daí varia muito de país para país. Então, tem país que segue o artista, outro segue o atleta, outro segue o músico. Então, isso é um gráfico, tá? Um gráfico de barras. É legal. Aí o outro gráfico quem mais lhe influencia nas suas compras. Aí tem tudo isso daí e tem as pessoas que você conhece, com quem se identifica. Essa barra está lá em cima. Então, quer dizer, a Ivete Sangalo dentro de casa, na cozinha, que a pessoa se identifica, é aquele amigo que faz, a amiga que faz a recomendação de algum produto ou de algum serviço, que são aquelas pessoas próximas e com quem o respondente se identifica. Segue muita gente, gosta de muita gente, mas na hora de comprar e de adquirir, quem mais influencia é aquela pessoa próxima ou com quem ela ou ele se identifica. Isso é resultado, tá? De dados, pesquisa. Legal, ótimo complemento, Sérgio. Eu fiquei surpreso, Michel, que você não citou a Anitta, que eu sei que você é fã, e inclusive ela tem feito um trabalho excelente nesse sentido, né? De entender... Opa, vazou um áudio aqui. Entender esse novo momento e está fazendo live de política, está fazendo live sobre MP. Isso realmente é impressionante. Anitta é gênia. Anitta é gênia, eu sou fã da Anitta pela capacidade que é uma garota de Honório Gurgel, que há 10 anos atrás estava fazendo baile funk em Madureira, consegue se conectar com esse mundo de uma maneira absurda. A Anitta acerta até o dia da live dela, né? Porque ela ficou muito pressionada pela vontade de fazer sua própria live de música, que foi um grande fracasso, parecia um grande karaokê de esquina. Mas em relação à vida dela, a Anitta está ostentando mood, né? Quando a Anitta malha de manhã com o profissional dela, com um biquíni, sem levar em consideração, estou aqui fazendo a melhor pose, a Anitta dá aula. Quando a Anitta traz o seu professor de francês, né, para dentro do seu Instagram, e aí, ao mesmo tempo que aprende francês e ensina francês, a Anitta dá aula. Quando a Anitta traz Gabriela Prioli, né, para fazer aulas de política, e se sente no direito de mostrar que não sabe, que o poder, que os ministérios fazem parte do poder executivo, enquanto achava que faziam parte do poder judiciário, a Anitta dá aula, né? Então, essa capacidade de você ostentar o mundo, onde eu estou sempre aprendendo coisas, e essa ideia de que eu também estou aqui mais ou menos como você, é um caminho que ela vem fazendo muito bem. Do meu ponto de vista, muitos influenciadores de lifestyle acharam que suas audiências iam querer ver eles limpando o vaso sanitário, fazendo a própria faxina. E isso foi um erro. Foi um erro. Porque não há limpeza de banheiro que sustente um conteúdo por mais de uma semana. Você viu, sei lá, o Cadu Dantas ou qualquer um desses limpando o próprio banheiro, foi legal na primeira vez. Na segunda, o banheiro dele é igual ao teu, né? Agora, você vê a Anitta aprendendo a todo tempo e mostrando suas fragilidades, é algo novo, né? Então, esse mood de que está todo mundo desconcertado e esses pequenos sinais que a gente vai dando para a nossa audiência, isso é comunicação pra caramba. Só para trazer um exemplo aqui, tem um trabalho de um antropólogo muito legal, americano, que estudou os discursos na disputa do George Bush com Al Gore, lá no começo desse século, faz muito tempo. E ele mostrava que todos os erros de inglês do Bush, nos seus discursos, mostravam que ele era um cara outsider. Basicamente, como a gente viu aí nos últimos tempos aqui no Brasil também acontecer. Então, essa fragilidade comunicava. E eu acho que esse aqui é o momento. Os influenciadores entenderem que aquilo que a tua marca disse, aquilo que o moço definiu para você, aquilo que o fulano fez você apostar, não vai funcionar agora, porque o contexto mudou. E, inclusive, eu diria, o contexto acabou.
O contexto acabou, e não é à toa que o tal do Instagram, que era a principal plataforma de construção de marca desses influenciadores, está com os dias contados. Porque Instagram é uma rede social do contexto. A gente ostentou corpo, a gente ostentou praia, a gente ostentou viagem, a gente ostentou comida e a gente ostentou casa. Nesse momento onde você está preso dentro da sua própria casa, você não tem contexto para ostentar. E aí para onde você vai? Você vai para o TikTok. TikTok é ostentação de mood, que é o que a Ivete Sangalo fez, que é o que o Felipe Neto está fazendo e que é o que a gente tem que começar a fazer. Eu acho que eu estou velho para entrar no TikTok, mas já estou treinando, porque todos nós teremos que entrar nesse negócio de algum jeito. Eu já entrei. Foi o aplicativo mais baixado. Foi o aplicativo mais baixado no ano passado, tá? Mais baixado que qualquer um outro. Foi ele. Pessoal, não tem jeito, vamos ter que entrar. Eu também já entrei, mas aí a gente se vê depois, então a gente lança um desafio aí em conjunto para a gente ver se a gente faz. Pessoal, eu queria agradecer muito Sérgio, Michel, Renato, foi brilhante a participação de vocês, acrescentou demais. Olha o ato falho, né? Eu ia falar aglomerou demais. Está proibida a aglomeração. Aglomerar não tá rolando. Então, gente, para a gente encerrar, eu queria passar a palavra para vocês com um minutinho de considerações finais e queria que vocês falassem também o que vocês estão vendo, lendo ou ouvindo nesse momento para dar dicas aí para quem está ouvindo, de livros, podcasts, etc. O Michel já falou, já deu um spoiler que ele está ouvindo muito a Anitta, mas aí o que mais vocês estão ouvindo, lendo e vendo nesse momento? Posso começar por aquela ordem do início da apresentação? Bom, tem visto muito material gratuito na internet, tá? Lá na nossa página lá da Globo Web Index tem muita coisa disponível e gratuita, tá? Para empresas e para o mercado consumidor. Então, eu sugiro material muito legal. Todo dia tem um material novo, tem uma análise nova e todo o material relativo ao comportamento do mercado em coronavírus é gratuito, tá? Então, é legal, você vai ver coisas bem interessantes lá, tá? E as dicas, Sérgio? Dica de livro, podcast, o que você quiser. Tá, bom, dica de rapaz, olha, o que eu tenho feito, eu tenho visto eu tenho visto filmes aos pedaços, tá? Então vejo 15 minutos de vídeo, tenho visto 15 minutos de vídeos por dia. E o que eu vi agora, então minhas dicas agora, tá? Algo que eu gosto, tá certo? Eu vou dizer o que eu gosto. Então eu gosto de MMA e vi que o UFC aí já voltou com 3 eventos em uma semana, tá? Então foi evento sem público no sábado passado, no sábado retrasado, na quarta-feira e no sábado passado, tá? Então a minha dica é essa daí, tá? O UFC direto, tá? E reprise de Bellator, de One Championship. Essa é a minha dica. Tá no escapismo, né? Para tentar abstrair um pouquinho. Sem dúvida. Entretenimento, tá certo. Certo, trabalho e entretenimento. Bom, no meu caso eu me divido um pouco. Tem uma coisa que é a minha fuga mental e tem o que eu uso para desenvolvimento, etc. Eu tenho usado 2 grandes coisas. Assim, quando eu penso em competências, etc., o LinkedIn abriu uma série de treinamentos online também de graça que tem sido muito interessantes. Eu tenho olhado bastante eles, desde coaching, desenvolvimento, enfim, tem várias questões super bacanas e interessantes que vale olhar. E eu tenho uma coisa de saúde mental, a gente falou um pouco de saúde mental aqui, né? Tem um podcast chamado Autoconsciente, muito legal. Como é que é o nome da pessoa? Esqueci. Regina Janete. Exato. Esse podcast para mim tem sido muito legal e eu gosto, eu pratico um pouco de meditação, exercício de respiração. Eu preciso desligar, eu sou um cara muito acelerado, então à noite para mim é importante conseguir me desvencilhar um pouco para isso. E livro,
Cara, livro que por acaso está aqui do meu lado. Meus livros são de família real, relação de Primeira Guerra. Eu adoro ler essas coisas que me distraem. É um assunto que eu gosto e, enfim, mas é mais para o meu prazer, enfim, para o meu hobby, que é uma coisa que eu realmente admiro. E não admiro, não, acho interessante. Eu tô indo como você disse muito bem, começou dizendo que eu tinha doutorado e terminou dizendo que eu gostava de Anitta. Então, um dos lemas que rege a minha vida é a ideia que a gente é da Anitta ao Hegel, tá? Então, é high-low aqui em termos de conhecimento, de maneira diária, tá? Eu sugiro o podcast lá do Grupo Consumoteca, que é o Caoscast. É um podcast que a gente vem tratando muitas coisas relacionadas à Covid e é de um jeito divertido, bastante leve. Pode ser uma plataforma interessante para a gente discutir um pouco mais sobre essa questão do mundo da pandemia. Agora, o que eu tenho lido? Eu estou escrevendo um livro sobre esse mundo pós-Covid e aí tenho lido muito sobre a China, tá? Tem pouca coisa traduzida no Brasil. Eu estou também com um livro aqui. Um livro que eu gosto muito é esse aqui, China, Uma Nova História. Eu acho que o mundo vai ficar cada vez mais próximo desse capitalismo chinês. E é bom a gente já ir se acostumando. Então, para isso, estou lendo. Estou lendo para saber que merda vai dar, que é uma das coisas que a gente tem falado pra caramba. Maravilha, gente. Eu vou pedir para o Luiz botar o QR Code rapidinho aqui para o pessoal que está assistindo. Quem puder avaliar o nosso evento, a gente está fazendo uma pesquisa de satisfação que não demora nem 30 segundinhos, é rapidinho. Então, quem gostou do evento, se puder marcar ali, e tem um espaço também para fazer qualquer consideração, caso vocês queiram. Agradeço mais uma vez ao Sérgio, a Renato, ao Michel. Obrigado demais mesmo, gente. Vocês foram demais. Adorei o papo com vocês. Acho que acrescentou muito, super importante nos tempos de hoje. E agradeço a quem está assistindo a gente até agora. E só faço agora o último aviso, que é sobre o próximo Aquário, que vai ser terça-feira. Toda terça-feira a gente está por aqui, que vai ser sobre estratégias de marketing digital. A gente já está dando um próximo pulo aí dentro da temática que a gente está discutindo hoje. E nossos convidados vão ser o Bruno Mello, que é fundador e diretor executivo do Mundo do Marketing, o Daniel Pires, que é cofundador e CGO da Cortex, uma grande empresa de Growth Intelligence aqui no Brasil, e a Juliana Calça, que é gerente de comunicação na BRK Ambiental. Tá bom? Pessoal, vejo vocês na próxima e, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Até logo.